Olá a todas e todos, meu nome é Kátia, eu sou coordenadora metodológica da ação 1 do ExpoRede, que é o Programa Integrado de Desenvolvimento Regional e Transformação Digital das Cadeias Produtivas e Municípios da Rede, do Distrito Federal e entorno. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Modelo de Maturidade de Cidades Inteligentes Sustentáveis Brasileiras, o MMCISB, que eu e minha amiga Cleidmar Pereira ajudamos a construir quando éramos pesquisadoras do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, e iremos trabalhar os níveis 1 e 2 na ação 1, como um projeto piloto, e iremos explicá-lo ao longo desta apresentação. Vamos começar então pelo histórico do desenvolvimento do MMCISB. Então, ele surge a partir de uma política pública de telecomunicações que foi instituída pelo decreto número 9.612, de 17 de dezembro de 2018. Então, a partir dele, surgiu o Programa de Cidades Inteligentes Sustentáveis, do então Ministério de Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações, e também a Câmara das Cidades 4.0. Dentro da Câmara da Cidade 4.0, começaram a ser construídos alguns grupos de discussões. Então, o grupo técnico de indicadores, sistema de avaliação de cidades inteligentes, infraestrutura para TICs, o grupo técnico da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, o grupo técnico de pesquisa e sustentabilidade para cidades inteligentes e o grupo técnico de desenvolvimento e avaliação de soluções inteligentes. Então, todos esses grupos fizeram parte de discussões para a gente chegar no modelo. Com isso, foi estabelecida a governança do projeto. Então, dentro da Câmara das Cidades 4.0, ficou estabelecido que o MCTIC iria desenvolver um sistema de avaliação de cidades inteligentes, e o então Ministério do Desenvolvimento Regional, hoje Ministério das Cidades, ficaria incumbido de produzir um documento que ficou denominado Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Então, o MCTIC convidou o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, devido à sua expertise em elaborar metodologias de avaliação de TICs, de Tecnologia da Informação e Comunicação, e o CTI, por sua vez, convidou a Universidade Federal do Ceará, porque lá tem um mestrado em avaliação de políticas públicas, que foi extremamente importante para pensarmos políticas públicas para cidades inteligentes. Também foi convidado a RNP, pelo MCTIC, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, para desenvolver uma plataforma de avaliação onde seria inserida o nosso modelo de maturidade. Quais os objetivos do modelo? Então, por meio de indicadores de desenvolvimento sustentável e capacidades institucionais da gestão pública municipal, fornecer o quê? Diagnósticos, ou seja, diretrizes, para que gestores e gestoras pudessem elaborar e formular políticas tanto nacionais, estaduais e municipais para as cidades inteligentes sustentáveis brasileiras. E também contribuir para que os municípios soubessem em que nível de maturidade eles estariam e o que poderiam fazer para avançar de nível e se tornar realmente uma cidade inteligente, em médio e longo prazo. Para desenvolvermos o MMCISB, nós tivemos como modelo de referência o modelo do ITU, ou IT, que é a União Internacional de Telecomunicações. Esse modelo ele foi pensado e elaborado para avaliar cidades consideradas desenvolvidas, principalmente europeias, bem distante da realidade dos municípios brasileiros. Então, esse modelo ele tem 3 grandes áreas: meio ambiente, econômico e sociocultural, e mais 5 áreas de avaliação: estratégia, infraestrutura, dados, serviços e aplicações, avaliação e indicadores. Porém, essas áreas elas não estavam muito bem especificadas como elas seriam avaliadas. Então, nós tivemos que fazer uma ampliação e uma adaptação desse modelo para a realidade brasileira. Esse modelo também tem 5 níveis de maturidade: planejamento, alinhamento, desenvolvimento, integração e otimização. O planejamento, que é o primeiro nível, ele pressupõe que o município tenha um plano estratégico para cidades inteligentes. Nós verificamos que se nós adotássemos esse mesmo modelo, 80% mais ou menos dos nossos municípios ficariam de fora dessa avaliação, desse diagnóstico. E essa não era a intenção, porque a intenção do nosso modelo não é ranquear, dizer qual que é a cidade mais inteligente, mas é mostrar
em qual nível que esse município está e o que ele precisa fazer para avançar de nível. Para o quê? Para melhorar as condições de vida da população que vive nas cidades. Então, por isso nós acrescentamos 2 níveis de maturidade que vão ser falados adiante pela minha colega Cleide. Quais os procedimentos metodológicos para chegar nesse modelo? Então, nós fizemos uma extensa revisão de literatura temática a partir dos principais conceitos de cidade inteligente, de transformação digital, de inclusão digital, para entender, inclusive, de modelos de maturidade existentes, para a gente entender e verificar quais seriam os conceitos que nós iríamos utilizar. Fizemos 5 visitas técnicas em cidades, nós iríamos fazer em 12, mas devido à pandemia nós conseguimos fazer em 5. Falamos mais ou menos com 80 representantes municipais e aplicamos o teste para 8 cidades, né, da plataforma, para ver se ela estava funcionando. Fizemos e participamos de 5 seminários e reuniões, entrevistas com especialistas, mais ou menos 11. Participamos de 7 reuniões e entrevistas com representantes do governo federal, mais ou menos 16. E consultamos participantes da Câmara de Cidades 4.0 para verificar se os indicadores que nós escolhemos estavam condizentes com a realidade dos nossos municípios. Tivemos mais ou menos 16 contribuições. Então, quais foram os critérios que nós utilizamos para a construção dos indicadores? Primeiro, tinha que ser contextualizado. O que isso quer dizer? Que tinha que dar conta de explicar o contexto dos municípios brasileiros, né? Condizer com a realidade enfrentada pelos gestores, pelas gestoras, pelas pessoas que vivem nos municípios brasileiros. Que os indicadores tivessem foco nas pessoas. Então, as cidades inteligentes são para quem? São para as pessoas que vivem nas cidades. São para essas pessoas, para todas as pessoas, não para apenas algumas pessoas. Olhamos a disponibilidade dos dados, verificamos quais dados secundários existiam e quais nós iríamos precisar coletar. Que esses indicadores pudessem ajudar gestores e gestoras a tomarem decisões para a formulação de política pública para cidades inteligentes. Que a incorporação de tecnologia da informação e comunicação no ambiente urbano fossem utilizadas para resolver problemas concretos da população. E que os indicadores pudessem ser comparados tanto globalmente, mas que tivesse também uma conexão local. E com isso chegamos ao conceito de cidades inteligentes sustentáveis, que também é o mesmo que consta na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que nós fizemos em conjunto. Então, são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede. Ou seja, que o planejamento seja primordial antes de agir, antes de implementar as suas ações. Os gestores e gestoras planejem, né, onde irão investir o recurso disponibilizado para o município. Que seja inclusiva, que traga as pessoas, né, para participar dessa gestão e que possa trabalhar conjuntamente com outros municípios que tenham problemas comuns. Que promove o letramento digital, ou seja, que as pessoas tenham acesso às tecnologias implementadas e que elas saibam utilizá-las. Que tenha governança e gestão colaborativas, né? Então as pessoas elas sejam convidadas para participar de todas as ações da prefeitura, inclusive da escolha de quais tecnologias serão mais úteis para resolver os problemas do seu município. Que utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades de geração de emprego e renda, oferecer serviços com eficiência, tanto serviços presenciais como online, que reduza a desigualdade. E para isso, os serviços têm que ser prestados para todos, tanto de forma presencial como de forma online. Então não adianta ter aplicativos ou site da prefeitura e as pessoas não tenham acesso, né? Aumentar a resiliência, melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. Então, que essa cidade ela proteja os dados dos seus munícipes, né, que eles estejam seguros, que não sejam vazados, que as pessoas tenham segurança em fornecer os seus dados para a prefeitura. Então, eu paro minha apresentação por aqui, deixo com a minha amiga
Cleide, que irá continuar a exposição. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Obrigada. Olá a todos e todas, eu sou Cleide, uma das coordenadoras metodológicas da ação 1 do programa ExpoRid. Dando continuidade ao que foi exposto pela Kátia, vou explicar para vocês o resultado da ampliação que fizemos do modelo da União Internacional de Telecomunicações apresentado por ela. Então, nos foi imposto o desafio de como conseguir contemplar no único modelo os aspectos culturais de uma cidade, sua identidade local, a economia e diferentes trajetórias de desenvolvimento urbano e de transformação digital. E isso para um país tão diverso em desenvolvimento e em transformação digital como o Brasil. Para podermos capturar melhor a realidade das cidades, criamos uma quarta dimensão analítica em relação ao modelo do ITU, a qual denominamos Capacidades Institucionais da Gestão Pública Municipal. E também ampliamos mais 2 níveis de maturidade, adesão e engajamento, totalizando 7 níveis de maturidade para que o modelo pudesse contemplar a diversidade dos 5.570 municípios brasileiros. Como disse a Kátia anteriormente, no modelo do ITU, o primeiro nível de maturidade é o planejamento, e de acordo com a realidade da maioria das cidades brasileiras, isso não se aplica, pois muitas cidades começam a desenvolver as ações sem planejamento. Nessa ampliação dos níveis de maturidade, vemos que o nível 1 tem aderência com aquelas cidades que estão começando a se familiarizar com o conceito de cidade inteligente, mas que ainda não definiu nenhuma ação para sua transformação digital. No nível 2, é quando a cidade já começa a estabelecer compromissos com a sua trajetória de cidade inteligente sustentável, para chegar no nível 3, com um planejamento e uma estratégia de cidade inteligente formalizada e indicando as prioridades da cidade. No nível 4 de maturidade, a infraestrutura urbana e de TI já está disponível para a maior parte da população e os serviços e aplicações são disponibilizados com qualidade. Nesse nível, se realiza a avaliação do tipo de tecnologia que está sendo inserida para resolver os problemas cotidianos da população. No quinto nível, já existem serviços públicos digitais em boa quantidade e funcionando com interoperabilidade. No nível 6, a transversalidade na gestão municipal, ou seja, as diversas áreas da prefeitura já se conversam. No nível 7, a cidade alcançou valores de desenvolvimento equânimes nos aspectos econômico, sociocultural e ambiental. E também é incluída a participação efetiva da população nas tomadas de decisão sobre políticas públicas para cidades inteligentes sustentáveis. Existe aqui melhoria contínua dos processos e soluções desenvolvidos para os municípios. Aqui temos o desenho do modelo completo, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: economia, meio ambiente e sociocultural, mais a dimensão de capacidades institucionais, que são 5: estratégia, infraestrutura, dados, serviços e aplicações e monitoramento. O modelo de avaliação é composto pelos indicadores de desenvolvimento sustentável e de TICs, que são colhidos através dos formulários e de bases como o IBGE, a Munic e outras fontes, mas os componentes das capacidades institucionais, que são colhidos pelos formulários aplicados nas entrevistas com os gestores. E o que isso significa, capacidades institucionais? No estudo deste conceito, vimos que existem diferentes definições sobre ele. Surgiu lá nos anos 80 e foi quando o conceito ganhou importância, principalmente para os países latino-americanos. Os modelos e métricas que estudamos não contemplavam em seus escopos a dimensão das capacidades institucionais para medir impactos de cidades inteligentes, para o enfrentamento dos desafios urbanos.
Percebemos que de lá para cá ocorreu uma ampliação da visão de capacidade institucional, porque antes ela era mais usada no sentido de treinamento e capacitação de recursos humanos, para uma visão mais ampliada e sistêmica do desenvolvimento institucional. A visão empregada no modelo que desenvolvemos relaciona-se à capacidade da gestão municipal em identificar problemas na cidade, propor soluções, executar ações e entregar resultados. Sendo que o enfoque dessas capacidades implica em avaliar a provisão das políticas, sendo compreendidas como a habilidade das administrações de cumprir suas responsabilidades, seja fazendo uma boa utilização dos recursos públicos para objetivos desejados, seja imprimindo eficiência na gestão de programas e políticas e avaliando se os objetivos estão sendo alcançados. Aqui estão apresentados os 23 componentes das capacidades institucionais desenvolvidos. Num processo analítico, cada uma dessas capacidades foi decomposta em componentes por nível de maturidade, com o objetivo de facilitar a compreensão sobre o que representa cada uma delas na gestão municipal, bem como mapear ações e contextos concretos como marcos qualitativos para nivelamento. Observem que o planejamento está presente nas 5 capacidades institucionais. Destacamos que para a atribuição dos níveis de maturidade, uma atenção maior foi dada aos níveis iniciais, para as capacidades de infraestrutura urbana e de TI, e também de serviços urbanos, pois a maioria dos municípios brasileiros carecem de desenvolvimento nessas 2 capacidades. Então, o delineamento e ampliação das capacidades institucionais para a infraestrutura evidenciou-se uma relação de complementaridade e de inter-relação entre os espaços físicos e os espaços eletrônicos. Em dados, conta-se com a existência de uma infraestrutura de TICs e dos efeitos de rede, que permitem a oferta de serviços articulando dados, TICs e as pessoas. Esta capacidade municipal está relacionada ao planejamento, digitalização, integração e abertura de dados. Serviços e aplicações, foi acrescentado o componente serviços urbanos, serviços online e aplicações. Em monitoramento, propõe mostrar a importância para o gestor municipal de monitorar e avaliar as ações, programas e políticas formulados pela administração pública municipal, sendo de fundamental importância a cidade ter um plano de monitoramento e de avaliação, componente central para o desenvolvimento coeso desta capacidade institucional. Vemos que o conteúdo desses componentes permite ao gestor municipal entender em qual nível sua cidade se encontra, quais os motivos para estar nessa posição e quais ações serão necessárias para progredir para um nível mais elevado, se constituindo assim em verdadeiros caminhos de políticas públicas para o desenvolvimento da cidade. Aqui vemos que os indicadores de desenvolvimento sustentável e de TICs totalizam 73 indicadores, sendo eles 26 primários e 47 secundários, e distribuídos nas 3 dimensões: economia, meio ambiente e sociocultural, e mais 7 indicadores que servem apenas para caracterizar a cidade, mas que não entram no cálculo do nível de maturidade. A 4ª dimensão, capacidades institucionais da gestão pública municipal, com seus 23 componentes, permeando os 7 níveis de maturidade do modelo de maturidade de cidades inteligentes e sustentáveis brasileiras, representa uma inovação em termos de modelos de maturidade existentes para cidades inteligentes e sustentáveis, na medida em que a equipe de pesquisa procurou coletar e analisar dados contextualizados com a realidade da diversidade das cidades brasileiras e propôs caminhos para que as cidades possam avançar e se tornarem inteligentes e sustentáveis no médio e no longo prazos.
Esta foi a apresentação do nosso modelo de maturidade de cidades inteligentes sustentáveis brasileiras. Grata por sua atenção.